Hoje eu quero conversar com você sobre um post feito pela Tala Yala, que é atriz e modelo. Ela indicou num publi patrocinado para que as crianças usassem uma fórmula infantil de 0 a 3 anos. E isso causou lá no Instagram. Vem, vamos falar sobre isso. Não é um assunto novo por aqui, já fiz vídeo falando só sobre fórmula infantil, sobre o quanto isso é patrocinado pela indústria, isso é trazido para os pediatras para que indique para as mães, para que já saiam da maternidade ali com uma fórmula infantil. Inclusive, o meu pediatra, que era humanizado, era um ótimo pediatra na época, né, o que atendeu o Benício quando ele nasceu, me fez uma receita já para dar desde que ele nasceu o leite ali, que era industrializado. Isso é péssimo, mas isso acontece muito e a gente precisa continuar falando sobre isso, principalmente para as novas mamães aí que querem se informar. E esses primeiros anos de vida, eles vão impactar diretamente na saúde, no bem-estar, na imunidade das nossas crianças. E por que que a Tayla fazer essa indicação causou todo esse alvoroço? Porque ela já é conhecida nas redes sociais como uma pessoa que apoia a amamentação e que também apoia os bancos de leite. Então o público dela é muito esse público que gosta dessa vertente de ser uma coisa mais natural, mais saudável, e de repente ela aparece com um publi patrocinado indicando o Aptanutri, que é esse leite de 0 a 3 anos, causou um alvoroço e um monte de gente comentando ali contra a atitude dela. Olha só o que uma Nutri comentou: não há necessidade alguma em oferecer compostos lácteos a crianças maiores de 1 ano. Mais uma vez a indústria pegando a brecha na NBC-Cal e usando pessoas famosas para divulgação. Que pena. Por que a gente está trazendo isso? Principalmente porque o Ministério da Saúde, ele fala que a amamentação precisa ser exclusiva até os 6 meses, nem água pode dar para os bebês, e depois dos 6 meses, com a introdução dos alimentos, até os 2 anos, é interessante que a criança continue sendo amamentada. Talvez você esteja ouvindo esse vídeo e pensando: ai, Grazi, esse assunto todo mundo sabe. Não, gente. Eu tenho um quadro ali no meu Instagram que chama Grazi Informa, que eu trago verdade sobre a indústria. E esses dias eu falei, inclusive, contra os alimentos mucilon, farinha láctea e esses alimentos que são dados para as crianças para fazer mingauzinho. Eles são praticamente à base de farinha e açúcar, mas eles são vendidos caríssimos. Tem ali algumas adições de vitaminas e minerais, só que como é um produto tão ruim nutricionalmente, a gente imagina que num contexto de algo cheio de açúcar, até a absorção dessas vitaminas vai ser prejudicada. Então não é um produto alimentício tão importante assim para a refeição das crianças. E muita gente, pasmem, não sei se você sabe disso ou não, mas muita gente comentou: tá, mas se não dá isso para as crianças, dá o quê? Gente, dá comida de verdade. E às vezes algumas mães também se perguntam: se você não tá dando o leite materno, você tá dando a fórmula. Eu não sou contra a fórmula infantil, acho que é necessário sim em alguns casos. Às vezes a mãe tá impossibilitada, ou às vezes realmente seca o leite, não tem como. A fórmula é uma bênção, porque ela trouxe a alimentação, a nutrição da criança como uma alternativa. Mas dizer que isso vire regra tá muito errado. Quando eu era bebê, a minha mãe amamentou, assim, acho que até 2 anos mesmo, tal. E aí ela comentou que quando esses produtos alimentícios surgiram, ela ficou triste, porque ela achou que eles eram muito bons e indispensáveis. Era essa propaganda que a indústria fazia na época. E ela ficava triste porque ela não tinha dinheiro pra comprar. Aí ela dava leite materno mesmo pra gente. Olha só, gente. Tem muitas pessoas que não sabem ou que acham que esse tipo de produto alimentício, esse leite que é feito para criança, para bebês, eles são melhores do que leite materno. Infelizmente as pessoas ainda acham isso, mesmo hoje em dia. O Benício, ele tem 8 anos e lá quando eu escolhi amamentar por mais tempo, né, uma amamentação considerada prolongada, eu ouvia muitas críticas, pessoas falando: pra que isso? Ele só usa o seu peito de chupeta, que absurdo, não pode. Eu ouvi muito isso. Eu imagino que hoje as mães ainda ouçam isso.
E aí eu preciso te contar o que aconteceu comigo ontem. Eu fui na oftalmologista e chegando lá, o Benício foi comigo. Chegando lá, uma senhora me perguntou assim, é seu filho? Eu falei, é. Ele come bem? Eu falei, come super bem. Frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, de tudo. Falei isso na frente dele, né? E ele ficou lá quietinho só ouvindo. Aí essa senhora, que era uma avó, ela comentou assim, a minha neta de 5 anos só come nuggets, bife e arroz. Não come mais nada. E eu tô super preocupada com ela, não sei o que fazer. Aí ela disse assim, a minha filha é médica, nutróloga, e ela já fez cirurgia bariátrica, o meu genro também, e eu também já fiz bariátrica. E se continuar desse jeito, daqui a pouco a minha neta vai pelo mesmo caminho. Aí eu fiquei numa confusão mental, né? A avó tá preocupada, reclamando da filha que educou mal a neta para comer, mas que na verdade isso vem desde a época que ela ensinou a filha, né? Aí ela falou assim, a minha neta mais velha, a irmã dela, é a mesma coisa. Até falei, né? Não sei se deveria, mas eu falei, essa é uma educação que se recebe na infância mesmo, porque a criança vai comer o que os pais derem. Então provavelmente é isso que estão comendo em casa. Ela ficou meio sem jeito, mas eu tive que falar. Não tem jeito, a criança não sai para comprar, não faz compras no mercado. Então se chega nuggets em casa e ela só come isso, é porque os pais estão oferecendo isso e talvez comam isso também, né? E tem outra coisa que eu preciso te falar sobre essas grandes influenciadoras, atrizes e pessoas que fazem esse tipo de post. A gente precisa ter um senso crítico. Elas são pagas para fazer isso. Então quando você vê ali parceria paga, já desconfie só por causa disso. Tô falando mal delas? Não. Esse acaba sendo o trabalho delas. E muita gente percebe que é algo incoerente. E aí vem essa enxurrada de críticas. E isso é natural, né? Porque ela prega uma coisa e tá oferecendo outra. Você precisa ter senso crítico sobre tudo. Será que é isso mesmo? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Eu fico muito feliz que você tá aqui assistindo o vídeo, porque eu sempre te trago esse tipo de verdade. E eu trago assim, sem medo algum. Eu falo de peito aberto mesmo. Eu sei que sofro muitas críticas, mas eu fico impactada em imaginar que pessoas estejam sendo levadas por esse tipo de conversa e não estejam analisando o que realmente é a verdade e o que você deve adotar na sua casa como um regime de alimentação saudável. Regime que eu digo é a dieta, o que vocês comem, o que vocês escolhem colocar na mesa e principalmente na boca dos bebês que, né, estão ali esperando o pai e a mãe, né, para serem alimentados. Gente, a minoria das pessoas que escolhem ser realmente coerentes, por exemplo, não fazer propaganda daquilo que não acredita, que não é saudável. Eu faço um pouco de trabalho de influência na minha rede social, principalmente quando é algo que eu uso e gosto. Aí eu falo para as pessoas isso. Mas eu já recusei várias parcerias de marcas que querem que eu fale bem de coisas que eu não acredito que sejam boas ou que não vão fazer diferença na vida de quem vai usar aquilo, que a pessoa só vai gastar dinheiro à toa. Eu não tenho coragem de fazer isso. A confiança de vocês vale mais do que qualquer dinheiro que alguma empresa possa me pagar. Agora veja, esse vídeo eu não estou falando contra a fórmula infantil. Eu acho que ela foi revolucionária e ela sim ajuda muitas famílias. Tem mães que precisam voltar a trabalhar, que elas não têm como continuar a amamentação, ou que elas, por um desgaste físico, mental, ou por uma impossibilidade fisiológica, elas não podem continuar amamentando. Mas a gente não pode deixar que algumas coisas se tornem regra, porque daqui a pouco, assim como eu vejo crianças que não reconhecem mais frutas, legumes, não sabem nem o que é, porque só vem em pacotes, daqui a pouco pais e mães não vão nem lembrar que existe amamentação, vão sair da maternidade, passar na farmácia e comprar um leite enlatado para o seu bebê. Nem tudo é saudável, nem tudo é substituível. Não tem como você substituir uma fruta por um suco de caixinha. Não vou mais comprar laranja porque eu vou comprar um suco de laranja de caixinha. Não, gente, não tem como. Não tá certo. Por mais que você veja ali um suco de uva integral, né? Lindo, maravilhoso, eu acho. Mas por que não comer a uva? Por que não continuar comendo a comida de verdade? Ai, Grazi, mas é tudo cheio de agrotóxico e tal. Realmente, a gente tá muito longe do ideal hoje.
E justamente por estar longe do ideal, que é uma alimentação orgânica e tudo mais, que a gente não pode se deixar levar por mais uma coisa artificial. Por quê? Você acha que a fruta, o produto que foi feito aquilo ali, livre de agrotóxicos? Não, gente. Além dos agrotóxicos, ainda tem os aditivos, os conservantes, os estabilizantes e tudo isso que faz com que nós tenhamos cada dia menos saúde. E os nossos bebês, as nossas crianças, cada dia não saibam mais o que é um paladar natural. Nós estamos cada vez mais nos distanciando do ideal. Eu não gostaria que isso acontecesse. Gostaria que se fizesse um prato de comida que tivesse salada, legumes, de preferência até inclusive que você possa comê-los de forma crua, sem tempero. Às vezes é necessário você fazer isso para você não perder o alimento da forma que ele está na natureza, porque só assim a gente vai viver realmente de forma abundante. Eu tive a sorte e a bênção de poder amamentar o Benício até quase 3 anos. Eu nem era aquela mulher que sonhava ser mãe, mas eu sonhava amamentar. Então eu me preparei muito para esse momento, principalmente psicologicamente. Tive alguns problemas, mas foi maravilhoso, foi uma bênção. Lógico, eu amamentei bastante tempo, foi cansativo, mas eu lembro assim com amor sobre esse momento que era tão meu e do Benício. E naquela época ele começou a comer, quando era bebê, naquele sistema BLW, que hoje é comum, né? Que a criança não come papinha, não come nada amassado, come os alimentos integrais mesmo. Pega a banana, pega a maçã, pega a comida e faz aquela lambança. Lá, há 8 anos atrás, eu fui muito criticada, mas era algo novo e que hoje está sendo usado, acho maravilhoso. Eu até escrevia para um blog de mães em Nova York falando sobre essa tendência de alimentar as crianças de forma mais natural, de trazer os alimentos, as consistências. Hoje, graças a Deus, eu acredito que por essa influência o Benício come de tudo e tem uma saúde incrível. Claro, ele tem as suas preferências, tem legumes que ele não gosta ou tem fases que ele não quer comer algumas coisas, mas depois volta. Eu acho que o grande desafio dos pais hoje é esse, é trazer para as crianças essa alimentação natural e saudável ali desde que eles são pequenos. Porque daí vamos enfrentar muito menos dificuldades nas próximas fases. E caso você esteja se sentindo perdida nesse assunto específico, eu tenho uma mentoria que eu pego na mão das mulheres e ajudo para que elas possam entender mais sobre alimentação, sobre como fazer um prato saudável, como fazer uma reeducação alimentar, como trazer isso não só para você, mas para sua família como um todo. Eu tenho ali alunas que vêm falando que o marido está perdendo peso, o filho mudou a forma de pensar e de comer e já estão tendo resultado de emagrecimento e também de saúde, se sentindo muito melhores, mais dispostos, mais felizes. E se por acaso você quiser esse tipo de ajuda, se você tiver uma mãe, uma amiga que esteja precisando desse norte, eu vou deixar o link aqui embaixo, vai ser um prazer ter você lá comigo e participando não só das aulas que estão gravadas na plataforma, mas também das mentorias que são semanais. A gente vai conversando e desenvolvendo tudo para que você alcance esse objetivo de saúde dentro da sua casa e da sua família. Se tiver alguma dúvida sobre tudo que eu falei nesse vídeo, sobre a minha mentoria e qualquer coisa que você quiser, inclusive deixar sugestões de vídeo aqui embaixo para mim, eu vou amar, porque cada vez mais eu quero te ajudar nessa jornada de ser uma pessoa mais saudável, não só fisicamente, mas também espiritualmente e mentalmente. Tamo junta, eu espero que você dê um joinha nesse vídeo, porque assim você me ajuda a levar a mensagem de saúde para as pessoas, porque o YouTube vai levar esse vídeo para mais pessoas se você deixar um joinha. E também não esquece de se inscrever no canal, porque eu tô comprometida com a sua evolução daqui e para sempre. Um beijo, um queijo, uma folha de alface e um pontapé na tristeza. Tchau!